Rapidamente, um aviso do editor. Bom, o áudio da professora ficou meio ruim, por isso tinha momentos que a sua tela não aparecia, mas dá para ouvir nitidamente. Espero que todos gostem. Bom dia aí pra vocês aí que estão assistindo nós nesse canal maravilhoso, que eu sou o Luiz Felipe Chaves. Estou aqui com a outra apresentadora aqui, fale. E eu sou a Clara, tudo bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão assistindo. E hoje a gente vai entrevistar a professora do nono ano, que nos dá aula do nono A, que é a professora Andréia, que se apresente. Professora Andréia, de língua portuguesa, né? E estou aguardando, vendo, né? A gente vai falar e passo a voz para a Clara para falar sobre o nosso tema, né? Sim. Eu e o Luiz, nós tivemos a ideia de criar um podcast para a gente conversar e falar um pouco sobre o assunto da pandemia e como está sendo a situação na casa dos professores, até mesmo dos alunos que já tiveram ou já teve algum parente com uma experiência do ou de outras doenças durante essa pandemia. Ou não só a pandemia também, Clara, como outros temas diversificados, por exemplo, as diferenças entre antigamente nas aulas normais e atualmente as dificuldades, como que está sendo e qual é a maior dificuldade também, tipo, da aula remota então vamos começar? Ok. Então, gente, a questão da pandemia, essa aula remota, nesse momento a gente teve que se reinventar, né? Mudar, aprender. O sistema, conhecer esse sistema novo, o Classroom, o Meeting, o Jamboard que nós usamos hoje, né? Então, tudo isso para a gente era novidade. Então, a gente a cada dia a gente aprende, não só os professores, mas como os alunos também, né? E o sistema, a tecnologia que até então a gente usava para uma pesquisa, né, para montar uma prova, ela virou a nossa sala de aula. Então, isso para a gente se adaptar com tudo isso foi muito complicado, né? E hoje a gente tem a junção da sala de aula e como diz a nossa aluna Clara, e os nossos afazeres domésticos, porque tudo ficou meio que no mesmo ambiente, né? Então, ao mesmo tempo que você está dando sua aula, tem a sua família, o tempo se estendeu, né? A gente não, o que a gente usava lá 40 horas semanais, a gente está trabalhando bem mais, intensamente. A pandemia também ela trouxe uma tensão muito grande, né? Porque nós estamos vendo pessoas de nosso convívio passando por situações difíceis, e esse equilíbrio, os nossos próprios alunos, né? Ter esse equilíbrio como professor, nós nos vemos numa situação em que nós estamos fragilizados, mas nós temos os nossos alunos fragilizados também. Então, tudo isso traz uma tensão muito grande para a gente, né? Porque é um momento delicado, mas a gente tem dar força para o outro, para que a gente consiga passar com isso sentindo o menos possível, né? E aí a gente tem que ver também, eu acredito, e estendendo um pouquinho mais sobre o que os nossos alunos, os meus alunos me perguntaram, a questão de todo esse aprendizado, tudo que a gente teve que aprender, né, nesse tempo remoto, ele veio, algumas coisas vieram para ficar. E a gente tem que tentar ver o lado positivo disso, né? Como, por exemplo, essa questão de
a tecnologia, né? Sim. Então, a gente não tem como voltar mais para a sala de aula e usar apenas a lousa. Hoje, a tecnologia ela vai ficar presente em nossas escolas, e isso é um ponto positivo, né? Também a gente está vendo todo mundo tem valorizado a família, né? Sabe que agora a preocupação em um ente querido pegar essa está aí nos amedrontando a cada dia, né? Saber que a gente é uma preocupação do professor com os alunos, dos alunos com o professor. Passamos por situações difíceis por esses dias, vendo os nossos colegas perderem a vida. Isso tudo nos abala e a gente tem esse sentimento, a gente não pode deixar, porque a gente sabe que hoje um abraço não é possível, né? O contato ele ficou diferente, mas a essência ela não pode se acabar, né? E a gente tem que pensar nisso e tentar tirar o lado bom de tudo isso, que é o aprendizado, um carinho maior com a família, uma preocupação com todos e saber que cada vida é preciosa, né? Cada vida é preciosa para a gente. A gente tem que saber também que, gente, tudo isso vai passar e para que a gente volte o mais rápido possível para nossas atividades normais, a gente tem que se cuidar e cuidar um do outro e tentar aproveitar o máximo possível das coisas boas que isso pôde nos trazer, né? E é isso aí. Uhum. Também não se sabe se você vai viver o amanhã. Então, uma dica é sempre viva o tempo que for necessário, vamos dizer assim. Também perdemos, e perdemos um ente querido muito próximo dos professores do Benedito, que foi o professor Jefferson, do ensino médio, que era uma pessoa incrível, que era uma pessoa batalhadora, uma pessoa muito simpática. Então, isso é um momento bem triste pra gente. E, Luiz, as falas com você. Então, já que você falou nesse tema aí sobre a escola, professora, eu tenho uma dúvida. Eu acho que já aconteceu com todos os professores isso. Qual foi a cola mais descarada que você já presenciou dentro da sala de aula? Tipo, a mais descarada mesmo. A cola mais descarada. Meu Deus, Luiz. Meu Deus do céu. Ai, ai. Eu acho que aquela que a pessoa simplesmente coloca que vai te fazer uma pergunta e, na verdade, ela já está relacionada ali, ela já está praticamente trazendo a resposta, né? E você fica... E o povo... Tipo, o que eu vou responder? Eles dão risada mesmo, né? Não tem jeito. Professor, essa daí eu já pratiquei muito, é a melhor de todas. Indiretamente, né? Ela subentende-se já as respostas, isso que é complicado. E sobre a questão que estão querendo voltar às aulas do estadual, o que você acha? Deve voltar realmente às aulas? Você acha que deveria ficar remota? Porque tem também muitos alunos que estudam, que pegam cópia das matérias na escola, então seria uma parte boa, mas uma parte ruim, porque o medo da doença se espalhar é muito maior, não é? O que você acha sobre isso? É verdade. Essa questão da volta às aulas, eu acho que no momento ainda não estamos preparados, né? Nós sabemos que tem uma nova variante aí, que a gente ainda junho é um momento ainda que será um momento muito difícil. Temos, como disse a Clara, né, os alunos que pegam atividades impressas, mas eles estão com todo o apoio possível da equipe pedagógica, dos professores, né? Não são muitos. O Benedita ele tem esse privilégio que os alunos eles estão conseguindo acompanhar bem. Eu acredito que o Meeting está atendendo
a demanda, ao que nós precisamos, né? O professor está bem próximo aos alunos, e também é a questão, tivemos aí o professor Jefferson, também uma outra professora, um dia antes dele, também faleceu com Covid, então ainda é muito tenso. E eu acredito que, nesse ponto, a questão do Estado, eu acho que trazer o Classroom, trazer o Aula Paraná, foi um ponto bem positivo, né? Eu acho que tudo que a gente pode acolher o aluno, a gente tem esse recurso, né? Os professores estão acompanhando eles, e é o que eu falo. Antigamente você tinha o professor lá 50 minutos na sua sala, ou uma aula geminada, alguma coisa. Agora você tem 24 horas por dia, né? Porque a gente está em contato 24 horas por dia. Se você precisar de algum help, professor Sim. e tal, e o professor vai te acolher. Porque a gente sabe também que é um momento bem fragilizado. Então, nós estamos tentando acolher da melhor forma possível os nossos alunos, né? Então, eu acredito que daria, pelo menos, para aguardar a vacina, acalmar, né? Diminuir o número de óbitos. Eu acredito que poderíamos esperar esse momento. Concordo plenamente, professora, com isso aí, sobre você disse, e complementando também, eu acho que o nosso país ao todo, não só no Paraná, como no Brasil inteiro, não tem a capacidade ainda de voltar às aulas, sendo que a gente não tem uma vacina que, tipo, já está sendo aplicada aos professores, ou até mesmo nos alunos, tipo, até as pessoas que cuidam da escola também não estão vacinadas, e é meio complicado sobre isso. Realmente, agora, o momento que a gente está passando, não só no Paraná, mas no Brasil todo, acho que não seria um momento exato para voltar às aulas agora. Podia ser uma parte boa, por causa da galera que está pegando atividade impressa, mas também seria ruim porque tem familiares que têm doenças, que têm... Como minha mãe, vou dar um exemplo. Minha mãe tem diabetes e meu irmão tem um problema no nariz. Então seria bem arriscado voltar às aulas agora, ainda mais que estão querendo ter um beco de novo nessa pandemia, e também de não colocar a vida dos nossos familiares em risco, né? A situação tá difícil ainda, mas provavelmente a gente tá dando o melhor de nós, não só tipo o professor ou a nossa escola dando o maior apoio para os alunos, mas sim como a nossa ideia do podcast para um tempo livre para vocês ouvirem, para vocês terem uma ideia e também para ver vamos dizer assim, respostas dos professores sobre essa questão, sobre a opinião deles, vamos dizer assim, né, Luiz? Então, concordo plenamente. E também ouvi umas histórias engraçadas que de vez em quando saem ao decorrer da conversa do podcast. E, tipo, eu acho que essa ideia do podcast pode até, tipo, mudar o convívio em algumas escolas, ainda mais no EAD. Porque, tipo, só matéria, só matéria, só matéria, eu vou falar por aluno agora. Enche muito o saco. Que a hora que eu vou lá, a professora tá explicando, eu falo, vou dormir. Daí, tipo, diversifica um pouco também, faz, tipo, os alunos prestarem mais atenção nas aulas. Mais vontade. É isso, Clara, é isso. Porque vamos ter um conteúdo diferenciado agora. Deixa eu te falar, essa questão é muito importante. Essa interação é fundamental, né? Porque a gente sabe que o aprendizado não acontece sozinho, né? E que a gente eu acho que até além do aprendizado, a gente saber também, e o que pode ser questionado, aproveitando o podcast, ver o que os alunos estão sentindo em relação a isso, né? Sim, porque a professora Andréia aqui está falando do lado dela, com a claro dela, né? Mas com o lado de vocês, essas angústias, porque muitas vezes os professores eles
procuram alcançar o aprendizado, mas às vezes a gente não tá, né, não vai dominar totalmente o que vocês estão sentindo, né? Então isso é muito importante para a gente também. Eu acho que esse trabalho é maravilhoso, né? Eu agradeço vocês por esse trabalho e muito produtivo e enriquecedor, né? Todos estão, até mesmo já havíamos conversado em relação a isso, né? Sim. Percebemos muitas vezes na aula que os alunos estão angustiados, muitos alunos passando por momentos difíceis, até mesmo em questão da Covid, e aí a gente precisa alcançar ele, mas ajudar ele, contribuir em todos os sentidos que a gente puder, né? Então é importante saber de vocês também. Eu não tive nenhum caso sério assim na minha família, mas com pessoas próximas, bem próximas, né? E isso já me deixou angustiada. E às vezes eu vejo como eu peguei numa aula, numa turma anterior, um aluno que está com Covid, estava participando da aula, né? E isso a gente não imagina a dimensão de tudo isso, né? Aham. Também tem uma aluna aqui que está agora que não, mas sim pegou uma doença entre a quarentena que faria muito risco também se ela saísse de casa ou até mesmo pegasse, seria um caso muito sério, como a Ingrid que pegou dengue durante essa quarentena, vamos dizer assim. Pra me falar? Se quiser falar sobre o que aconteceu com você, pode falar, Ingrid. Tá bom, calma. Oi, gente. Então, foi realmente muito difícil. Foi, acho que assim, de todas as vezes que eu fiquei gripada e tal, acho que foi o pior momento que eu tive em toda a minha vida. Eu realmente pensei que eu ia morrer. Porque, assim, em casa a gente cuida, a gente tem piscina, a gente cuida de casa, a gente faz tudo que tem para fazer para não ter o perigo de ter dengue, né? Mas acontece que aqui na frente de casa tem muito, muito mato, sabe? E quando chove, né, é bem alto, então pode ter algum lixo lá, porque tem gente que joga lixo lá. Então pode, qualquer coisinha pode ter dengue, e foi o que realmente aconteceu. Choveu e tal, e aí eu não sei, aí foi tendo dengue, e acontece que me picou e não foi só eu, entendeu? Da minha família. O meu namorado também. Aconteceu a mesma coisa e ficou os dois. Só que meu namorado não ficou tão ruim como eu. Então, tipo, ele ainda conseguia cuidar de mim. Mas no primeiro momento eu pensei que era. E aí eu fui no hospital. Aí a moça. Eu fiquei 3 horas lá pra moça falar que. Ou se não, era uma gripinha. Ou porque não era que ela disse que se fosse, ia começar a ter coisas na audição, altas coisas que eu não estava tendo, né? E aí falou para mim tomar dipirona e ficar em casa, né? Só que eu tenho muito medo, porque a minha mãe, ela tem câncer, e se eu tivesse mesmo com Covid, e eu fiquei, aí isso foi indo na minha cabeça, ficou muitas coisas na minha cabeça, então eu me tranquei dentro do quarto. Falei, se for para morrer, eu vou morrer aqui dentro mesmo, né? Não vou dar problema para ninguém. Mas, gente, foi uma coisa extremamente horrível, um pior momento na minha vida. Eu não conseguia comer, eu não sentia fome, eu fiquei 2, 3 dias sem comer. Eu não senti o gosto da comida quando eu ia comer, porque quando eu comia, eu vomitava. E ficou nesse ciclo, entendeu? Eu não conseguia ir no banheiro, porque eu acho que nem eu só tomava água, porque a médica encomendou tomar bastante água, né? E eu só tomava água, e toda vez que eu tomava água, eu vomitava. E ficava nisso. Tipo, eu tentava engolir alguma coisa, eu vomitava.
E então o meu estômago ficou vazio, eu fiquei fraca e ficou nisso. Só que, nossa, de tanto eu orar, de tanto, né, eu falo, gente, não pode ser minha hora agora, eu não sei. Eu fiquei em choque, eu realmente não sei o que fazia. Aí acontece que eu fui melhorando, as dores de cabeça, a febre foi baixando. Aí eu tentava comer alguma coisa, voltava assim, mas aí eu já sentia meio gosto, eu conseguia engolir. E aí eu fiquei tomando bastante remédio, bastante pirona, mas melhorou, foi melhorando, foi passando. Aí eu comecei a andar de novo, porque eu não tinha força para andar. Eu não conseguia, minhas pernas tremia quando eu levantava. Quando eu levantava, eu ficava tonta, eu caía, praticamente, entre aspas, desmaiava, porque eu não tinha força, eu ficava fraca, porque eu não estava comendo, né? Então não tinha como, eu comecei a andar de novo. Aí dava tontura, só que eu conseguia me equilibrar ainda, né? E aí foi voltando aos poucos, né? Fui me cuidando, ainda comecei a ficar dentro do quarto ainda e tal. Aí depois passou assim. Aí parou. Aí quando parou tudo isso que eu tava, começou a me dar mancha no corpo. Eu tomava banho, o meu corpo ficava totalmente umas bolinhas vermelhas. Tipo, todo o meu corpo, tudo meu corpo, até meu rosto. E aí ficou assim por uns 3, 4 dias. Mas sem febre, sem dor de cabeça. Aí eu realmente percebi que era dengue, né? Aí passou, pelo menos. Foi tudo embora. Aí a gente cuida ainda de casa, óbvio, bem mais atenção, né? Porque querendo ou não, vai que tem alguma coisa em casa e que dá dengue, a gente não vê, mesmo a gente cuidando. E aquele mato, eu ainda tenho trauma daquele mato, porque se for pra carpir, eu não consigo carpir, né? Tem que ter alguma pessoa assim que tem aquelas, sei lá, aquelas coisas que tira. Inchada. É, mas olha, gente, eu acho que pra mim, eu acho que porque, querendo ou não, acho que Covid é bem pior que isso, né? De verdade, eu quase morri com isso. Se fosse Covid, eu teria morrido, porque eu não ia aguentar, não. Foi o pior momento que eu tive, assim, na quarentena. Que, meu Deus, foi horrível, horrível demais. Nós te Foi entendemos, bem. Ingrid, mas ainda bem que você já tá melhor. Que, tipo, imagina Graças se a fosse. Deus, né? Posso Uhum. fazer uma pergunta para ela, Ingrid? Lógico, professora, Pode, fique à vontade. lógico. Mais participação, melhor. Ingrid, o que você tem para deixar assim uma mensagem para os seus colegas, os cuidados que eles devem tomar, né? Por tudo isso que você passou, o que você pode deixar de ensinamento, né? O que Sim, esse é um Então, recado bem importante. Então, gente, não é só sobre a dengue, né? É como também o Covid e outras doenças, né? Que também a gente pode pegar nessa quarentena. O que eu deixo, assim, de recado: cuidem da casa de vocês. Se tiver piscina, cuidem da piscina. Qualquer outras plantas, tudo, cuidem. Sobre o Covid, tomem cuidado para sair. Pensem na família de vocês. Porque o que eu aprendi agora, olha, só essa semana, semana passada, digo, eu perdi 4 pessoas, entendeu? 4 pessoas eu perdi. Tanto como Covid, quanto com outras coisas que aconteceu. E isso só tá me assustando mais, entendeu? Só tá fazendo eu me cuidar mais, fazer minha família se cuidar mais, entendeu? Tá muito difícil, muito. Então tomem cuidado para sair de casa, só o necessário, entendeu? Usem máscara, usem álcool em gel. Eu não acredito que essa coisa de máscara, essa coisa de álcool em gel é 100%, porque não é, gente, de verdade, não é. Olha, eu tenho um conhecido que ele usa uma máscara que é totalmente, que fecha assim até a respiração. Ele usa álcool em gel 24/48 no dia. E ele pegou. Entendeu? É realmente muito difícil, gente. A gente se cuida, se cuida, se cuida.
e a gente está na beira ainda, entendeu? Então, não é só o Covid, não é só a dengue, tem como a gente pegar altas e altas doenças, entendeu? Só se cuidem, pensem na família de vocês. A gente está numa fase de adolescência, a gente é muito novo, e olha o que a gente está passando. A gente tem muito que viver ainda, entendeu? Sim, Ingrid, complementando o que você tá falando aí, tipo, é a primeira vez que no mundo que a gente tá sofrendo uma coisa dessas assim, Sim. Tipo, uma pandemia mundial. Olha, a gente nunca esperaria isso acontecer. A faixa da nossa sala aqui, né, é 15, 16, eu acho que o Wesley tem 17, não lembro. 16. Entendeu? Então, a gente está na fase da adolescente. O que a gente tinha que estar fazendo agora? A gente saindo com os amigos, né, conhecendo gente nova, indo para uns eventos, isso, aquilo. Só que olha o que está acontecendo agora. É um momento bem difícil para todo mundo. Mesmo bem triste. Perdendo entes queridos, Então, professores, perdendo muita gente que acho que faria a diferença no momento. Vamos pensar, hoje, vamos dizer assim. Estamos numa fase difícil? Estamos num momento difícil? Estamos. Só que o quê? Quanto mais que a gente se preservar, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente ficar em casa ajudando, né, com esse momento, a gente vai passando mais rápido, vai indo embora isso, entendeu? A gente vai se curando. E pra gente ser livre, gente, porque, olha, 2 anos já, 2 anos nessa mesma função, nesse mesmo ciclo, isso tá deixando cada vez cada um mais louco, entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, se for para ficar 3, 4, 5 anos, mas pelo menos com a família da gente, entendeu? Porque pelo menos a gente não vai estar sozinho, a gente não vai estar sem mãe, sem pai, sem vô, entendeu? Pelo menos para essa doença maldita. Se for para falecer, vai falecer no momento, entendeu? Não vai falecer por causa de uma doença. Então vamos. Isso, concordo plenamente com o que você falou, Ingrid. E, bom, mudando de assunto agora, professora. Essa pergunta eu acho que todo mundo já teve vontade de fazer para você. Sim. Todo mundo mesmo. Eu quase certeza absoluta. Tive vontade de puxar a orelhinha de um aluno assim, tava ou desobedecendo, ou que tava conversando muito, no meu caso, que tava, sei lá, tipo, atrapalhando até a aula, incomodando, interagindo até demais. Pode falar pelo menos 2 situações? Você consegue mudar de assunto totalmente. Isso que me deixa em choque. Que é o Felipe Chaves, né, gente? Que é o Chavinho. Na verdade, é o seguinte, eu ainda não conheço de forma presencial todos, né? Então, esse momento a gente fica mais tranquilo, né? Que nós temos aí o meeting, os alunos eles se controlam mais, até porque não tem um aluno do lado cutucando, né? Presencial é complicado o seguinte, tem professor que trabalha em 2, 3 escolas e sai de manhã de uma, ou às vezes já aconteceu de dar 2 aulas numa escola e em 1 hora atividade correr, em uma aula vaga, correr e ir para outra escola, dar mais 2 aulas e tal. E os alunos estão com a corda toda, porque eles chegaram 7h30 da manhã e vão sair às 11, né? Agora, o professor que chega às 7h30, às vezes almoça muitas vezes na escola, porque não pode voltar, tem a tarde toda e alguns à noite ainda, né? Então, e aquela bagunça, e a turma toda agitada, e o professor não consegue acompanhar aquela agitação toda, né? Que o professor já está cansado. O momento de acabar a aula, acho que é o que mais a galera fica atormentada para acabar. Aula, gente, o que é a última aula, né? A primeira é uma benção, né? A primeira é uma benção. Quem estuda de manhã sabe que tá com sono, que tá voado, não acordou ainda, mas no último momento da aula, no finalzinho, pra gente ir pra casa ou pra pegar um ônibus, ir pra algum lugar, vixe, aquele momento era... E ao contrário, o aluno está com a corda toda e o professor já está, né, pedindo
socorro ali, né? Socorro, ajuda. E aí eu Viu, acho professora? que esse momento é o mais complicado, viu? Bom, você fez faculdade aonde? Qual faculdade? Na UEL, Na Universidade UEL? Estadual de Londrina, a minha faculdade foi lá, fiz uma pós-graduação lá também. Essa foi a primeira faculdade. A segunda faculdade eu fiz na FAEL, né? E mais 2 pós-graduações na Faculdade Campos Elíseos. Mas a minha formação forte mesmo foi na UEL. Foi muito bom, viu, gente? Foi uma conquista muito grande. E dali em diante, o que eu até tenho um recado para deixar para vocês, assim, que às vezes a gente acha que a faculdade não é importante, né? Ah, não, vou fazer lá o ensino médio e tá bom e tal. Mas saiba que ela me abriu novos horizontes, um jeito de pensar diferente, e a gente acaba vendo que isso é muito importante, não é também suficiente, né? Fiz mais 3 pós-graduações, fiz uma outra faculdade, então tudo isso é uma continuidade, né? O estudo, ele deve ficar sempre presente e é importante. Gente, mudou totalmente minha vida depois da faculdade, tá? Em questão de trabalho, antes eu era uma pessoa concursada, trabalhava na UEL também, inclusive tive aula com as professoras com quem eu trabalhava. Eu era na área administrativa da UEL e depois cheguei a ter aula com elas, foi muito bacana mesmo. E foi muito importante porque minha vida dali, eu tenho minha vida antes da faculdade e depois da faculdade. Totalmente diferente, vale muito a pena, viu, gente? Sim. Então, E bom, professora, muito obrigado aí pelas palavras e, claro, se você quiser uma complementar pena aí, que pode está acabando já. Queria ficar mais um pouquinho aqui conversando, que a gente conversa muito, mas já estamos terminando o podcast. Exatamente. Então, muito obrigado a quem está assistindo. Muito obrigado também, professora, por ter ajudado a gente aqui com essa ideia Obrigada do a podcast. Ingrid, a Andréia, o nosso editor e o que está gravando, O Juliano. Muito obrigado claro. também, o Juliano, não, o João Pedro, que está fazendo as artes pra gente do canal lá do podcast. E Sim. vai estar aqui, vou postar lá no Instagram depois, coloco no Instagram aqui, Juliano. E muito obrigado por terem assistido, muito obrigado, professora, muito obrigado, Clara, muito obrigado, Wesley, não, porque o Wesley não fez nada. E é isso. Obrigado a todos e beleza. Eu quero agradecer também essa oportunidade, né? Foi uma ideia ótima e eu agradeço muito e acredito e tenho certeza que será um ótimo trabalho. Sim. Obrigado. Como nosso primeiro podcast também, a gente teve a honra de entrevistar você para a gente fazer o nosso teste para ver se vai ficar bom também. Então, tomara que realmente fique bom para a gente gravar mais com mais professores e mais alunos, vamos dizer assim. Ok. Tchau, tchau. Então é isso. Muito obrigado, professor, novamente. Obrigado, Ingrid. Muito obrigado. Tchau, Ingrid. E até a próxima aí. Tchau.